Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Religiosamente, estamos começando no horário das 20 horas, todas as segundas e quintas-feiras. Eu espero que vocês não se incomodem com o barulho do ventilador que está atrás de mim, porque aqui na Polônia está fazendo muito calor. Então, acabou de aparecer a notificação para mim que estamos online. Sejam todos muito bem-vindos, a caixa de comentários está aberta para que vocês deixem as contribuições de vocês. E não se esqueçam de pegar uma água fluida para deixar aí com vocês, para beber ao longo desse estudo, ao longo da semana, ok? O estudo da noite de hoje, como vocês já sabem, vamos falar sobre missões e ocupações dos espíritos. Esse é um capítulo inteiro que nós vamos apontar em itens, porque ele é um pouco extenso, ele tem cerca de mais de 20 perguntas. Então, para eu não ficar lendo pergunta por pergunta e ficar um pouco cansativo, a gente reúne em pontos que eu achei pontos-chave e também comparei com algumas outras palestras desse tema na internet para ver se eu estava deixando passar alguma coisa importante. Boa noite, Rainer, seja muito bem-vindo ao estudo aqui da noite de hoje. Tem mais uma outra pessoa online, provavelmente minha mãe, mas eu não consigo ver quem é, não tá aparecendo aqui pra mim. Isso é uma coisa que eu tô ficando bem chateada, porque eu quero dar boa noite pras pessoas e nem sempre aparece quem é. Bom, missões e ocupações dos espíritos. O que vocês acham? Que todos nós temos uma missão? Todos nós aqui na Terra temos uma ocupação? Alguma coisa que nós temos que realizar? Como podemos ser úteis? Enfim, esse é um capítulo que abrange muitas questões e vai ser bem legal pra gente comentar ele hoje aqui. Antes, eu queria fazer a definição de missão com vocês. Que missão significa a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargo. E o significado de ocupação é o ato de trabalhar em algo. O próprio trabalho a ser executado ou que se executou o serviço. Então, assim, missão e ocupação, ambas são atividades úteis. Ambas são atividades na qual nós temos que trabalhar para conseguir, para lograrmos no seu efeito final. Então, as missões e as ocupações têm o mesmo significado, mas a missão ela foi incumbida por alguém, né? A missão, nós temos um dever de velar por aquela ocupação que nós temos. Mas todos nós, espíritos encarnados, temos missões e ocupações. Não há nenhum espírito que foi criado para a ociosidade. Isabela, amiga, que legal ter você aqui. Oi, amiga, hoje não conseguiria acompanhar, mas vou começar a seguir e fazer esses estudos. Legal, seja super bem-vinda. A Isabela é super aberta para esses estudos, então acho que você vai se identificar muito. Tem muitas informações assim que eu acho que você vai absorver legal. É uma pessoa muito espiritualizada, então acho que vai ser super legal esse casamento aí. Então, ok, tanto na missão quanto nas ocupações, nós estamos atingindo a um fim. Tá? Nós temos um propósito, acho que a palavra é essa, propósito. Não existe nenhum ser aqui na Terra, não existe nada que Deus tenha criado que, apesar de nós olharmos e acharmos inútil, ou nós olharmos e pensarmos, isso não funciona, para que existem as guerras, para que existe a fome, tantas questões sociais, principalmente agora, essa questão do Talibã lá no Afeganistão, que com certeza pegou a gente de surpresa. Mas todos nós temos missões e ocupações a velar. Infelizmente, algumas pessoas se desviam desse caminho por interesses próprios, por causa do egoísmo, né? Por causa de querer impor a sua ideologia ou algo que a pessoa acredita em prol de benefício próprio e não em prol da sociedade. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, no capítulo 10, que fala sobre as missões e as ocupações dos espíritos, no livro dos espíritos, o tema é esse mesmo, nós vamos da questão 558 a 584. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: os espíritos fazem alguma coisa a não ser melhorar-se pessoalmente? Ou seja, melhorar-se pessoalmente para Allan Kardec estava pouco, né? Já que não seja impossível a gente se melhorar pessoalmente, já que não seja tão difícil a gente conseguir eliminar as nossas más paixões, aí trabalhar nesse caminho do aperfeiçoamento, né, da reforma íntima. Mas ele perguntou: existe alguma coisa além de se melhorar pessoalmente?
E aí Kardec respondeu: os espíritos foram criados, para auxiliar na harmonia do universo. E isso aqui a gente sempre bate nessa tecla, porque todos nós estamos interligados de alguma forma. Presente, passado e futuro não existe, é tudo eterno, né? A nossa constituição biológica tem os mesmos minerais, as mesmas vitaminas dos animais, das plantas, dos minerais. Então, assim, tudo é muito infinito aqui na Terra, né? Tanto os grãos de areia do oceano quanto as estrelas do céu, é tudo muito infinito, e pra gente é muito difícil conceber essa concepção de infinito ainda. Então eles auxiliam na harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então nós temos diversos espíritos que, assim, respondem e atuam diretamente perante as vontades e os desígnios de Deus, apesar da gente não entender isso, porque a gente ainda é espírito ainda de baixo escalão, mas os espíritos puros, eles têm contato direto com Deus, eles entendem perfeitamente o que isso significa, né, as vontades de Deus, os propósitos, como funciona essa cadeia, esse ligamento, mas nós não conseguimos entender isso ainda, nós somos muito pequenos. Mas graças aos espíritos e às missões dos espíritos, o universo está em harmonia. Caso contrário, tudo isso seria o caos. Eu acho muito interessante como isso é filosófico, até na filosofia greco-romana, que antes tudo era o caos, né? O caos formou tudo, e ali nasceu Cronos, e ali foi nascendo Zeus, e até os espíritos superiores da época, né, que eram os espíritos romanos, que a gente vai até falar aqui um pouquinho brevemente, eles predecederam ao caos. Então, antes do caos, não havia nada, né? Oi, Kedirinha, mamãe tá aqui. Bom, vou te ver, amor. Só apareceu agora aqui pra mim. Bom, a vida espírita é uma ocupação contínua. Isso eu grifei aqui em negrito. Que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem angústia das necessidades. Então, aqui na Terra, a gente tem ocupações que nem sempre estão voltadas para a causa espírita, mas não significa que a gente não possa tentar ser humano em todas essas situações. Como, por exemplo, às vezes a gente tem que ir na academia cuidar do corpo, e isso é imprescindível para a nossa saúde aqui, porque se a gente não cuidar do nosso corpo, como é que a gente vai botar o nosso trabalho em movimento, né? Às vezes a gente tem outras ocupações sociais, festas, né, e sempre estão ligadas ao espiritismo, mas o que eu quis dizer é que a gente sempre pode ter um olhar de compaixão, né, de benevolência. A gente pode ir na academia e ser pessoas civilizadas, assim, limpar o aparelho antes da outra pessoa usar, tratar as pessoas com bondade, enfim, isso é o mínimo que se espera da gente, né, nem sempre a gente faz. Mas aqui na Terra a gente tem essa angústia dessas necessidades que o corpo pede. Nós temos que trabalhar, caso contrário a gente não adquire fortuna, a gente não consegue bancar o nosso bem-estar, as nossas necessidades básicas. Então, aqui na Terra a gente tem a fadiga corporal, que é a questão do corpo. O corpo perece, a gente vai ficando mais velho, é normal. Mas o próprio Chico Xavier trabalhou até os 90 e tantos anos de idade, então isso não é motivo pra gente não se sentir útil. Mas sim, a gente não consegue se ocupar desses trabalhos o tempo todo. E também, trabalhos na causa espírita, tá? Mas aqui vou conceituar trabalho como toda ocupação útil. Por que não ir na academia não é um trabalho, né? Também não é um trabalho de ocupação espírita, mas é um trabalho. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil e têm deveres a cumprir. Ou seja, todos nós temos, tá? Então a gente sabe que nós, espíritos imperfeitos, também temos ocupações. Nós desempenhamos função útil, ou seja, a gente conceitua missionários, e claro que a gente precisa deles, caso contrário, quão estagnados nós estaremos agora, mas isso também não é um motivo pra gente cruzar os braços e pensar, quando eu for evoluído, eu vou atuar no bem. Não, por que você não atua no bem hoje? Porque pra você ser evoluído, você precisa passar por essa senda. Então não adianta pensar o que eu faria quando eu for. Vamos pensar no que nós podemos fazer enquanto somos. E aqui Kardec dá o exemplo da construção de um edifício. Na construção de um edifício nós temos diferentes ocupações, né? Desde o servente de pedreiro, que assim, muitas vezes sabe até mais do que pessoas letradas, mas aqui eu acho que ele quis dar o exemplo de que nós precisamos do trabalho físico e tanto do trabalho intelectual de uma pessoa que desenhou a planta, né? Mas hoje a gente sabe que os saberes são plurais, né? Nem sempre uma pessoa que tem um diploma entende tanto de alguma área.
Mas aqui ele botou nesse exemplo. Todos nós temos que percorrer os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. E aqui ele fala, há tempo para tudo, né? Em Eclesiastes fala, há tempo para tudo debaixo dos céus. Então, lá na frente ele fala que percorrer esses graus da escala evolutiva, que a gente vai comentar aqui brevemente, significa que a gente tem que saber tudo sobre tudo. E isso é um conceito muito doido, porque a gente não consegue conceituar o que é tudo. Eu fiquei pensando, mas será que eu vou ter que saber tudo sobre pintura, sobre desenho, sobre música, todos os instrumentos? Gente, ele não dá exemplos. É tudo sobre tudo, e todas as matemáticas, e todas as questões morais. É porque a gente sempre fala, fulano é perfeito, Jesus é perfeito. Mas a gente não consegue imaginar, mensurar o tanto do saber, não só... Aqui eu tô falando de saber puramente intelectual, tá? É o tanto de saber que Jesus tinha, por exemplo. Porque Jesus, a gente sabe das parábolas, né? Eu cortei minha frente essa semana, tá me irritando, tá estranha, mas enfim. A gente fala dos saberes evangélicos de Jesus, né? Dos saberes morais, de como Jesus era uma pessoa humana. Mas a gente não para pra pensar, caraca, Jesus sabia tudo de matemática. Jesus sabia tudo de química e física, né? Biologia, que naquela época a gente nem fazia ideia do que era, mas Jesus já sabia. Então há tempo para tudo debaixo dos céus, então a gente vai ter que ter muita paciência, muito esforço pra gente chegar lá, porque nós estamos nas nossas ocupações, Deus sabe das nossas limitações, não adianta eu escrever uma fórmula de Einstein aqui agora porque eu não vou entender nada. Mas não significa que eu não possa usar os meus saberes. Por exemplo, eu sou jornalista, eu tenho o dom da comunicação, uma facilidade em falar, como eu tô fazendo aqui agora. Então, utilizar isso pro meu aperfeiçoamento, utilizar isso pro meu melhoramento. E você, o que você tem? O que você pode oferecer? O que você pode contribuir dentro dos seus saberes para uma sociedade melhor, para a formação espírita da sua cidade, da sua região? O que você pode fazer em prol dos outros? Com o que você sabe, com o que você tem. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma coisa a oferecer, né? Minha mãe falou, ele criou o planeta com uma equipe de trabalhadores, exatamente. Porque Jesus já é um espírito puro. E aqui a gente vai falar de outros espíritos puros. E Jesus é o governador do nosso planeta. Então tem vários espíritos incumbidos, com a incumbência de atuarem nas forças da natureza, enfim, um destrinchamento aqui que eu não sei nem como conceituar, gente, mas sim. E aqui, ó, os espíritos puros ainda têm ocupações, porque os espíritos puros, eles passaram por toda essa senda do progresso, eles já atingiram um grau mais alto de perfeição, ou seja, eles não têm mais nada para aprender, né? Mas eles não estão ociosos, eles continuam trabalhando. E foi o exemplo que minha mãe deu de Jesus. Jesus foi o criador e o governador do nosso planeta. Então, as ocupações aqui, que aí a gente bota Jesus como exemplo. Receber as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Então, gente, vocês conseguem imaginar o caos que é o planeta Terra, com as milhares de questões que a gente fica angustiado, às vezes, né, para resolver? Que a gente abre o G1, o Globo.com, e só notícia, assim, que arrasa a gente. Então, se a gente se abater, a gente tem que se melhorar, se inspirar, que a gente tem um planeta para velar, né? Sociedades, pessoas que precisam da gente, né? Então, como que Jesus faz? Jesus vela por tudo isso. Jesus responde a Deus por essa criação que foi o planeta Terra. Por nós, Jesus respondeu por nós. Aquilo que os católicos falam, Jesus morreu na cruz por nós. Morreu, porque ele deu exemplo, ele não se revoltou, ele pediu perdão pelas pessoas. Mas além de morrer na cruz, que já é muita coisa que a gente fez de errado com ele ainda está velando e ele ainda está cuidando de nós e respondendo pelos nossos atos e torcendo para que a gente enverede pelo caminho do bem. Tanto que tem os missionários, né, que reencarnam aqui para nos ajudarem a evoluir. E a gente vai chegar lá. Aí, como a gente falou da ordem dos espíritos, da evolução dos espíritos, da escala evolutiva, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado, ou seja, tem uma delimitação, assim,
de quantas vezes eu vou ter que reencarnar para poder chegar lá na perfeição, assim, é uma conta quase que igual para todas as pessoas. Aí responde, são ilimitadas em número, ou seja, não tem quantos graus que tem pra gente poder evoluir. Às vezes a gente veio aqui na Terra com o propósito de evoluir em ser mais paciente, em se melhorar em algumas questões pessoais com alguns parentes e construir um centro espírita. Aí daí a gente só conseguiu construir o centro espírita, a gente não conseguiu se melhorar com alguns parentes. Então depois a gente vai ter que voltar e terminar esse propósito. A gente melhorou, porque a gente conseguiu lograr o propósito de construir o centro espírita, mas faltou o outro que a gente se comprometeu. Então aí vai ser mais uma encarnação que provavelmente o espírito achou que ele ia conseguir fazer tudo em uma só e não conseguiu, e ele vai ter que reencarnar de novo. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais, então são as 3 ordens. Os espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, que é Jesus que a gente falou. Os que chegaram no meio da escala, que são os espíritos que têm o ensejo e o desejo do bem, e é o bem que neles predomina. E a terceira categoria, que são os espíritos imperfeitos, que é a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, são essas características que eles têm. Aqui na Terra nós temos tanto espíritos do bem, né, que vêm nos auxiliar, vêm nos inspirar, vem deixar 500 obras psicografadas pra gente, só basta ler e colocar em prática, né? A gente não é nenhum Chico Xavier aqui, mas também nós temos espíritos que foram capazes de cometer atrocidades. E aí a gente pergunta, mas por que Deus permite isso? Porque às vezes aquilo ali foi necessário para a evolução daquele povo, ou por expiação que alguns espíritos tiveram que passar, ou o próprio espírito que tinha uma missão completamente diferente, ele foi dominado pelos maus, as más paixões, e aí ele falhou e colocou outras pessoas, prejudicando outras pessoas, né? E aí depois ele vai ter que pagar por isso. Mas são 3 escalas: os espíritos puros, os espíritos que têm a predominância do bem e os espíritos imperfeitos. Aqui, ó, eu achei um quadro da Revista Espírita, 1858, que fala dessa escala espírita, tá? Então, na primeira ordem, os espíritos superiores e os bons espíritos. Então, os 2 são espíritos superiores. Aí, na primeira classe da primeira ordem, nós temos os espíritos puros, que não precisam mais reencarnar. Aí, na segunda ordem dos bons espíritos, nós temos a segunda classe, que são os espíritos superiores, os espíritos sábios, espíritos cultos, espíritos benevolentes, que todos esses depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação. Então, eu não vou conceituar um por um aqui, porque esse não é o foco da nossa palestra hoje, mas depois a gente pode trazer uma outra palestra para a gente comentar um por um, né? Mas os espíritos puros já atingiram a perfeição, os espíritos superiores estão quase lá, os espíritos sábios, a gente pode conceituar vários cientistas, né? Vários personalidades que encarnaram na Terra com o intuito de fazer com que a gente progredisse. Espíritos cultos também voltados para as artes das ciências, espíritos benevolentes, assim, espíritos totalmente bons, ocupados na caridade. Então aí a gente chega aqui nos espíritos inferiores, que é a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Sexta classe, espíritos neutros, não fazem o bem nem o mal. Então, a gente sabe que não praticar o bem quando a gente pode já é fazer o mal. Mas como ele não praticou o mal, ele também tem esse mérito. Então, ele é um espírito neutro. Os espíritos pseudo-sábios, que é os que a gente acha que eles sabem muita coisa, mas eles ainda estão enganados, né? Pela soberba do saber, de acharem que sabem, e no final das contas a gente não sabe nada. O nosso conhecimento aqui na Terra é muito limitado. Espíritos levianos, que se comprazem mais por pegar peças, rir das nossas falhas, fazer com que a gente acredite em certas coisas e seja levado por essa... qual é a palavra?
por essa fé, assim, que às vezes não existe. Eles querem ver mesmo, eles se comprazem em debochar da gente, em rir. E os espíritos impuros, que provavelmente são os espíritos que se comprazem e ficam felizes em praticar o mal, tá? Mas ali a gente já vê que na terceira ordem de espíritos imperfeitos, a gente já tem muitos exemplos. E um ponto importante, que a Terra não é o planeta mais inferior que existe. Nós já evoluímos. Então nem adianta a gente falar, eu não quero mais morar na Terra, porque tem um planeta pior que aqui. E o que a gente tem que entender é que a gente tem que ser útil aonde Deus colocar a gente. Se um dia a gente estiver aqui para um planeta inferior, a gente não aproveitou a oportunidade aqui, a gente tem que ir e dar graças a Deus que a gente foi. Mas como o acaso não existe no Espiritismo, e nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, você aí na sua casa, com a sua profissão, com o seu marido, com a sua família, com os seus filhos, era para ser assim. Se não fosse assim, não seria assim. É muito engraçado a gente ficar pensando, mas e se fosse de outro jeito? Se fosse de outro jeito, seria de outro jeito, mas não é do jeito que é agora. Então, é pra ser desse jeito. E se for pra mudar, se for pra você mudar de profissão, se for pra você mudar de país, vai acontecer. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Pra Deus não existe nenhuma hora errada. Nós que às vezes queremos atropelar as coisas, nós que muitas vezes não entendemos, muitas vezes não, né? Nós não entendemos nada dos desígnios dele, da vontade dele, do que é melhor pra nós, né? A gente só sabe reclamar, que não passou na entrevista, que não conseguiu emprego, que o salário é assim, que o chefe é assado, que a gente queria ter o corpo tal, que a gente ganha muito mal, mas a gente não consegue perceber as bênçãos que a gente tem nas nossas vidas. Isso é muito triste, porque muitas pessoas passam uma existência se lamentando e pensando nas coisas que ela queria ter tido e não nas coisas e oportunidades que ela tem. Continuando. Nós não devemos confundir as ocupações dos espíritos com as ocupações dos homens. Porque esses espíritos puros, por exemplo, Jesus, que já se depurou, a gente pensa, mas ele é perfeito, ele não tem mais nada pra fazer, por que ele tá em atividade ainda? Ele não vai merecer descansar? Que ele não sente o cansaço, como a gente sente, porque ele é perfeito. E 2, se manter ativo e colocando em prática as leis de Deus, pra eles é uma felicidade, porque eles ficam felizes de serem úteis. E quem de nós aqui... a gente sempre conta os dias para nossas férias e para o nosso descanso. E isso é muito mérito nosso, porque se a gente trabalhou, a gente merece descansar, a gente merece ter o nosso tempo, a nossa pausa. Mas, gente, imagina se a vida fosse uma eterna férias. Ia ser chato, né? Até pra gente seria chato. A gente chegaria uma hora que a gente precisaria de fazer alguma coisa, ter alguma ocupação, criar, aprender algo, ajudar alguém. Eu tenho certeza, não tem uma pessoa nessa terra aqui que eu não desejaria ter férias para sempre. Porque chega uma hora que a gente precisa progredir. E é isso que o Kardec responde, ó. Há espíritos ociosos que nada de útil lhes ocupem, mas essa condição é temporária. Então, existem espíritos aqui na Terra totalmente inúteis. Eu tô até lembrando de uma amiga aqui agora que ela chama o marido dela de inútil, coitado. Nenhum dos dois é inútil, cada um trabalha de um jeito. Mas tem espíritos que são totalmente inúteis, assim, que não fazem nada pros outros que não seja em benefício próprio. Então, Kardec fala que essa condição é temporária, porque o desejo de progredir faz com que o espírito tome uma atitude, pare de ficar daquele jeito. E no livro No Céu e Inferno, uma das obras básicas que a gente já comentava aqui às vezes, os espíritos, tem uma parte que fala dos espíritos, eu acho que é uma rainha ociosa, alguma coisa assim, porque ela serviu a vida toda, ou será que eu tô confundindo essa com outra, porque tem a rainha de Harvard. Enfim, é um espírito que queria que o nada existisse depois que morre. E aí quando morre, não existe o nada, porque Deus não criaria nada, né? Pra gente faz sentido desde já.
Então aí ela chega lá e fica assim, decepcionada, porque não existe nada. Ela achou que ela ia descansar, que sei lá, depois que morre a alma vira nada, ou entra no fundo do universo e se mistura com as estrelas. Eu não sei como essas pessoas pensam que o nada não existe, porque não existe o nada, né? Então, aí ela fica brava, e ela fala, o que você tá fazendo? Tô aqui, entediada. E aí, por que você não faz alguma coisa? Aí ela responde, até porque fazer alguma coisa me entedia, ou seja, é a condição daquele espírito ali. Até fazer alguma coisa me aborrece. Ou seja, aquele espírito ali tá bastante endurecido, é um dos espíritos infelizes, infelizmente. Tomara que agora, passados esses anos, né, da psicografia do livro, ela já esteja em uma condição melhor. Aqui é uma questão interessante, ó. Kardec pergunta se um espírito que foi pintor, por exemplo, na outra vida, ele seria pintor porque ele gosta muito daquilo, ele gosta muito daquela ocupação. Aí o Kardec responde, se o objetivo for elevar almas a Deus, esse trabalho pode sim interessá-lo. Né? E a gente pensa, como é que um pintor pode elevar almas a Deus? Por exemplo, um pintor na periferia, que leva uma atividade para uma criança que estaria, não sei, numa vida propensa ao crime, né, ao tráfico, ao assassínio, e aí ele despertou aquele interesse do desenho, e aquilo ali abriu caminhos para aquela pessoa no futuro, ou ensinar pessoas, né, que não tem condição de pagar, ou enfim, a gente fazer companhia, né, para uma pessoa que, por exemplo, não tem as mãos, não consiga pintar do jeito que nós, pessoas que temos as nossas faculdades preservadas, podemos. Então, assim, são vários desafios, gente. A gente consegue usar toda a nossa capacidade para caridade, com total certeza. Então, se esse trabalho for elevar almas a Deus, pode sim ser necessário, pode sim interessá-lo. Mas o espírito que foi pintor em uma vida pode haver cultivado uma arte diferente em outra. Ou seja, por exemplo, eu não sei botar exemplos aqui, porque eu não sei quem foram as outras pessoas em outras vidas. E isso o espiritismo não se ocupa muito, não, né? Mas, por exemplo, vamos colocar, sei lá, Picasso. Numa vida ele foi Picasso, Pablo Picasso, pintor espanhol. Aí na vida passada ele pode ter sido, não sei, um cantor na época, uma pessoa voltada para o teatro. Como é que a gente vai saber que um espírito era outro? Minha mãe falou, Ovídio, Rafael e Chopin, 3 encarnações do mesmo espírito. Olha que interessante, né? Ovídio, provavelmente antes de Cristo, não sei. Rafael, aqui tem muitos quadros dele, o italiano. Eu já vi vários quadros dele aqui em Londres, vi em Londres, vi na Espanha. Então, ele foi estudante de Da Vinci, provavelmente, ou não sei dizer. E Chopin, que foi o compositor polonês aqui na Polônia, um pianista. Então, em uma encarnação ele já foi um artista, e na outra ele foi músico. Minha mãe falou, poeta latino, Ovídio. Então foi um poeta, um artista e um cantor. Imagina Chopin cantar. Um compositor, um músico. Então, se a gente não fosse espírito, a gente não teria acesso que Chopin foi essas outras 2 pessoas, né? Então, um espírito que foi pintor em uma vida pode haver cultivado uma arte diferente em outra. E aqui é aquela frase em negrito que a gente falou. Cumpre ao espírito saber tudo para ser perfeito. De novo, nós temos que saber tudo. Seja lá o que isso significa, a gente tem que saber tudo. Fora que o que julgamos perfeição aqui não passa de infantilidade, colocando entre aspas, mas essa palavra foi citada, para outros mundos. Existem artes que aqui nós desconhecemos. Então, às vezes, um quadro que a gente acha perfeito aqui na Terra, e quem sou eu para falar que a Mona Lisa não é um quadro perfeito, mas quando eu cheguei lá eu fiquei decepcionada porque ela é desse tamanho aqui, ó. Ela é bem pequenininha. Às vezes, comparado às artes dos mundos superiores, aquilo ali é um quadro normal, aquilo ali é um quadro de principiante, um quadro de aluno. Né? Então, Da Vinci aqui na Terra já foi um espírito superioríssimo, incrível. Aí quando ele for encarnar de novo, às vezes ele envereda por essa área da matemática, do estudo, que o Da Vinci foi em N milhões de coisas. E aí ele se aperfeiçoa mais ainda nessa área de ser da pintura,
E eu não consigo nem imaginar isso, gente. Então, é isso. Existem artes, existem conceitos, existem estudos que nós desconhecemos na nossa pequenez aqui. Tudo que a gente conceitou aqui muito belo, perfeito, perto dos outros mundos, não é nada. Oi, Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Isabel participa do nosso grupo espírita aqui na Polônia, tá lá em Varsóvia. E vamos continuar. Os espíritos cumprem missões na erraticidade e encarnados. Então, não há descanso em nenhum tempo. Estamos cumprindo com missões. E, gente, a gente imagina quantas pessoas precisam de ajuda, né? Porque aqui, todos nós encarnados, nós temos um mentor. Né? Um mentor que vela não exclusivamente por nós, mas pessoalmente ligado a nós. Agora nós já somos 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas, não somos? Não sei, já perdi a conta. Todos nós temos alguém ligado a nós. Imagina quantas pessoas que estão trabalhando na espiritualidade para a gente chegar nos acasos da nossa vida. E por acaso conseguiu um emprego. Com certeza o mérito foi seu, claro, se você estudou, se aperfeiçoou, mas alguém pode ter te inspirado a aplicar para aquela vaga, né? A nossa história vindo aqui para a Polônia foi muito curiosa, porque o meu marido foi um dia aí no Brasil que a gente tinha acabado de voltar de um rodízio de comida japonesa. E no Brasil, num rodízio japonês, a gente come muito. A gente chegou em casa, assim, eu já tava doida pra, assim, sentar um pouquinho, esperar a comida descer e calma. E aí, naquele dia, meu marido deu um estalo nele, assim, ele falou, eu vou aplicar pra uma vaga no LinkedIn. Então, ele aplicou para uma vaga no LinkedIn. Ele arrumou o LinkedIn dele, traduziu em inglês, né? Ele aprendeu o inglês morando na Ilha Grande, mérito dele. Mas, assim, às vezes aquilo ali pode ter sido uma intuição que ele teve. Algum espírito, amigo que sugeriu e falou, aplica para essa vaga no LinkedIn. E aí, cá estamos nós. Se não fosse assim e tivéssemos que estar aqui, provavelmente seria por outra forma. A gente chegaria aqui. Mas olha como que tá tudo interligado, né? Alguns possuem ocupações locais e, de certo modo, pessoais. Assistem os enfermos, agonizantes, são guias e protetores espirituais, enfim. Então, essas ocupações locais ou, de certo modo, pessoais, que foi o caso dos nossos mentores, ou ocupações locais, por exemplo, a minha mãe falou que Ismael é o governador do Brasil. Então, o Brasil é um país gigantesco, mas ele tá focado naquele local, no desenvolvimento daquele local. Tem pessoas que se apegam a certos tipos de santos, padroeiros. Todas essas pessoas são espíritos superiores trabalhando. Cada religião usa um nome, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos. Eu coloquei Oxóssi, que Oxóssi é o pai da floresta, né? É um orixá das florestas, que protege as matas, que protege os animais, que protege a cultura indígena, né? Ele é um caçador com o seu arco e a flecha, esse é o Oxóssi. Então, em outras religiões pode ter um nome diferente, mas aqui na religião da Umbanda ele se chama Oxóssi, é um orixá das matas, como eu falei. No passado, né, na era da antiguidade, nós tínhamos Poseidon, que Poseidon era ou Júpiter, para os romanos, era o rei dos mares. Então, imagina você ser governador de todos os fenômenos ali, né? Saber como que funcionam essas marés e a lua e como que funciona lá embaixo porque eu amo o oceano, gente. O oceano pra mim é uma incógnita. Eu tenho muito medo do oceano. Talvez quando eu era pequena eu ia muito na praia, meu pai me levava muito na praia, e às vezes ele me levava em área funda, eu tinha medo, mas assim, eu gosto de praia, eu amo praia, mas eu tenho muito medo, mas eu fico encantada, é muito doido. E aí daquelas áreas, aquelas fossas abissais e aqueles animais, enfim, é um ecossistema, uma coisa muito grande. Por mais que a Terra seja finita, né, de uma ponta a outra, os mares são totalmente desconhecidos, né? Então, provavelmente existe um espírito superior ligado só às marés, né, aos rios, à água, como Oxóssi nas matas, e aí no passado tinha esse nome de Poseidon, não sei como é o nome agora. E eu coloquei a Nossa Senhora, que é a nossa padroeira aí no Brasil,
A Nossa Senhora tem diversos nomes em várias religiões, principalmente nas religiões mexicanas. É Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de alguma coisa, enfim, são vários nomes, mas ela continua sendo Maria, Mãe de Jesus. E na cultura da Umbanda ela se chama Oxum, ou seja, a mesma pessoa, só que sincretizada com outro nome. Então, a missão de Maria: imagina suportar ver um filho sendo crucificado, né? Você virgem, parir, assim, aceitar que aquilo que Deus pediu, que prova de fé foi essa que Maria teve que ter, né? Espírito de alta envergadura continua velando por nós. Meus pais devem saber algum caso aí de Chico Xavier, com certeza, entrando em contato com Maria. Então, são espíritos superiores. A gente tem nomes diferentes para eles, mas, gente, no fundo, são todos a mesma coisa. Não importa a designação que a gente dá, né? E a mesma coisa aqui com a nossa religião. A nossa religião aqui, ela não é filtro, que eu ia falar, um rótulo que a gente tem, que nós somos espíritas, mas acima de tudo, nós somos cristãos. Desculpa, gente. Acima de tudo, nós somos cristãos, e acima de sermos cristãos, nós temos que ser humanos. Porque a gente sabe que ser cristão não significa que a gente vai agir com humanidade, né? Então, sejamos cristãos. Cuida dos suicidas, a minha mãe respondeu, Maria de Nazaré. Continuando, capítulo 20 e capítulo 10. Gente, eu falei que eram muitas questões e aqui eu ainda resumi em pontinhos. A gente tá na nossa hora certinho, então tá bom. Aqui eu achei interessante quando ele falou: os espíritos nem sempre percebem suas missões e desígnios. E aqui a gente pode, já que a gente conceituou que todos nós temos as nossas ocupações, nós não podemos ser missionários na questão de receber diretamente de Deus uma incumbência super precisa e super necessária, como por exemplo Allan Kardec. Mas nós temos as nossas ocupações e as nossas mini missões aqui na Terra. Todos nós temos, como a gente já falou. Então nem sempre a gente percebe, e muitas vezes eu acho engraçado que às vezes pode ser na nossa cara, né? Às vezes as nossas qualidades, as nossas inclinações, aquilo que a gente é muito bom, como utilizar, mais uma vez, aquilo ali em prol, em benefício do próximo, e não só no nosso melhoramento pessoal, como os espíritos falaram. Então, nem sempre a gente percebe. Muitas vezes a gente está perdido aqui na Terra. Ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sirvo pra nada, eu me sinto inútil. E aí que vem uma depressão. E aí que os espíritos inferiores, infelizmente, se comprazem. Porque os espíritos superiores, eles não querem vencer. Os espíritos superiores querem que você fale. Infelizmente, eles ainda estão se comprazem com o mal. Nós temos que orar para que eles saiam dessa situação. Não é simplesmente, vou repelir todos os espíritos inferiores. Não vai. O que a gente pode fazer é orar para que eles se melhorem. Não adianta a gente se afastar deles. A gente precisa oferecer ajuda para eles, né? Os espíritos pedem as suas missões. Eu achei isso interessante, que nem sempre algumas são impostas. Aqui a gente está falando de missão, a gente não está falando de expiação, porque a expiação também não deixa de ser uma ocupação que você vai ter que ter, porque você não vai ter como fugir daquilo ali, você vai ter que pagar. Mas as nossas missões, a gente pede essas missões e ele fica ditoso, né? Feliz se a gente obtém aquela missão que a gente pediu, né? Vento no microfone. Ai, gente, desculpa, porque tá calor aqui na Polônia. Vou tentar afastar aqui mais um pouco. Os espíritos pedem as suas missões e eles consideram ditosos se eles as obtêm. Eu botei aqui em parênteses. Não são impostas como as expiações, que a gente não consegue fugir delas, como a gente falou. E aí a gente se pergunta, será que eu tô em uma situação de uma missão ou uma expiação? Eu acho que pouco acrescenta isso nessas curiosidades que a gente tem. O que importa é que a gente tem que se encontrar espiritualmente, pedir inspirações, continuar trabalhando, tendo as nossas ocupações, pra gente conseguir lograr, pra gente conseguir acertar. Eu não sei qual é a minha missão, às vezes, ainda não sei qual é a minha missão, mas se eu tô aqui, eu tenho um propósito de estar aqui, como você tem um propósito de estar aí.
Uma mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos, mas nem todos os candidatos são aceitos, né? E aí a gente pensa que quantos Allan Kardec podem ter sido nesse processo seletivo aí do mundo espiritual, quantos podem ter se apresentado e falado, não, eu vou ser o decodificador da doutrina espírita. Mas quantos estavam realmente engajados nesse propósito? Quantos tinham realmente a capacidade, a incumbência, o compromisso? Kardec teve um compromisso de... era um educador para a época, então o espiritismo, com certeza, ele afrontou muita gente. Ele teve um punho muito forte. Não só ele, como a esposa dele, que continuou com o trabalho depois que ele faleceu. Então, assim, muitos podem se candidatar para aquela missão. E às vezes a gente tem que se colocar na nossa pequenez, na nossa insignificância e pensar, isso é demais para mim, é um passo maior do que eu posso dar com a minha perna. E aquela frase que a gente não carrega nenhuma cruz que a gente não suporta, gente, isso é muito verdade. Porque se a gente não conseguisse, Deus não permitiria isso. Se não fosse para ser, Deus não permitiria. Então, nem todos os candidatos passam no processo seletivo para ser Allan Kardec. Só Allan Kardec passou. E obrigada, Allan Kardec, por essa aula que a gente está tendo hoje. Na questão 573, tá assim, o que cultiva a terra... Peraí, que ficou estranho. Ah, tá. É porque eu resumi. Ó, o Fernando está avisando no vento do microfone. Eu sei, pai, mas é que o ventilador está ligado, não tem muito o que fazer aqui, só se eu desligar o ventilador e para morrer de calor, mas tudo bem. Em nome do espiritismo, farei isso. Porque eu já passei o telefone para bem longe do ventilador. Espero que agora seja melhor. Na questão 573, eu botei assim em negrito, letras garrafais aqui, falando, o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como quem governa ou quem instrui. Ponto final, tá escrito lá, exatamente com essas palavras. Porque às vezes a gente tem a pachorra, né, a cara de pau de desmerecer certas pessoas, desmerecer certas profissões da nossa sociedade, né? E todas essas pessoas são úteis pra gente conseguir continuar vivendo, sobrevivendo, tendo as nossas funções vitais. Se a gente desmerecer quem quer que seja, por qualquer ocupação que a pessoa tenha, a gente não consegue sobreviver, porque a gente necessita dessas pessoas. A gente necessita da pessoa que plantou, a gente necessita da pessoa que colheu, a gente necessita da pessoa que transportou, a gente necessita da pessoa que separou o alimento, a pessoa que vendeu, da operadora de cartão de crédito para fazer meu cartão funcionar, do desenvolvedor que criou o sistema para o meu cartão passar lá na hora. Gente, a gente precisa de todas as pessoas o tempo todo. Nós somos muito codependentes e interdependentes. Porque ao mesmo tempo as pessoas também necessitam de nós. Seja qual for a nossa ocupação, eu sou uma pessoa que pessoalmente, às vezes eu achava que eu tava num emprego que eu não tava acrescentando muito para outras pessoas, eu era muito fútil. Mas às vezes o negócio daquela pessoa precisava de mim para ele prosperar. Então, gente, não existe isso de trabalho inútil. A gente tem que acabar com esse conceito na nossa cabeça. E eu vou acabar com esse conceito na minha, porque todos nós somos necessários. O Vitor me deu boa noite, amor. O Vitor tava jogando tênis, cuidando do corpo dele. Então, continuando essa resposta. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo em que nos depuramos, estamos cumprindo para a execução dos desígnios de Deus. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, eles falaram várias vezes que todos nós temos as nossas missões, as nossas ocupações. Ninguém é inútil. Todos temos algum trabalho para desempenhar. Por mais que pareça que nosso trabalho é pouco, aquele trabalho ali que nós precisávamos ter. Então, tudo no universo está encadeado. Minha mãe falou, trabalho de equipe, exatamente. Aí tem a pergunta assim, ó. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Aquelas pessoas que podem ser úteis, porque a gente sabe que tem algumas que precisam de outras pessoas, né, para continuar existindo. Por exemplo, as pessoas que estão em hospitais, as pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Então, essas pessoas, elas não estão voluntariamente inúteis. Aquilo ali é uma condição delas, né? Então, aquelas que são voluntariamente inúteis, que podem fazer alguma coisa pelos outros, não fazem. Aí eles falam, há pessoas que só vivem para si. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão a sua inutilidade. Já neste mundo se aborrece e toma um desgosto pela vida. Então aqui eu imagino, assim, caso de várias amigas minhas, que eu não vou citar nomes, que, assim, elas estão em um processo depressivo, assim, muito difícil, muito complicado, mas não querem procurar um psicólogo, não querem procurar uma opinião médica, não querem fazer uma terapia, não querem se ocupar com nada, querem ficar só sentada reclamando. Aí, gente, não tem depressão que vai embora. Porque aqui na Terra nós temos que agir conforme a ciência, né? Conforme o consenso médico, que fala, por exemplo, dessa doença, que é a depressão. Mas a gente também tem que pensar no caso espiritual, porque os espíritos inferiores, eles estão felizes com aquela situação da pessoa. Está desperdiçando uma vida, lamentando, chorando, não fazendo nada. Enfim, é muito fácil a gente ficar desgostoso, né? Com tantas situações agora que, assim, problemas para resolver. A gente não vai abraçar o mundo, mas a gente pode resolver da maneira que a gente tem nas nossas limitações, ponto. Isso também é uma coisa que eu tenho que começar a praticar, porque eu às vezes fico sem rumo, assim, com tanta coisa complicada acontecendo, mas nós temos que pensar onde nós estamos, qual o nosso papel, o que a gente pode fazer para melhorar o próximo, o que a gente pode fazer para agradar a Deus. Minha avó Jane falava isso, mas meu pai. Vai fazer alguma coisa pra agradar a Deus. Obrigada, vó, pela inspiração agora. Chico Xavier deixou essa frase. O que eu penso ser mais importante é poder sair dessa existência melhor do que o momento que eu entrei. E, gente, vocês acham que Chico Xavier falhou? 500 e tantos livros, trabalhando até os 90 e tantos anos de idade, dormia 4, 5 horas por dia. Nunca deixou uma pessoa desamparada. Nós não somos Chico Xavier, nós estamos longe de sermos Chico Xavier. Então, por que a gente não se inspira pelo menos 0,001% nele? Né? Continuando nas perguntas, os espíritos perguntaram, Kardec perguntou para os espíritos, por que Deus permite, então, uma existência inútil? A gente falou dessas pessoas inúteis que não fazem nada da vida, a não se reclamar ou pensar nelas mesmas ou se fazer de vítima. Deus falou, os espíritos superiores falaram, aos preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Então, Deus é tão perfeito que ele deu o livre-arbítrio para aquela pessoa ali, falar, eu não quero fazer absolutamente nada a não ser reclamar. Tudo bem, você vai colher os frutos daquilo ali, mas você tem o direito de fazer isso, você tem o livre-arbítrio, então boa sorte. Minha mãe falou, tempo de maturidade, exatamente. Estes mais tarde, depois do amadurecimento, perceberão o erro e serão os primeiros a quererem recuperar o tempo perdido. E o que a gente mais vê na literatura espírita, gente, são espíritos implorando para reencarnarem, né? E espíritos, assim, totalmente arrependidos do quanto o tempo que eles tinham foi desperdiçado. Seja em qualquer situação, seja na situação conjugal, com a familiar, enfim, melhoramento pessoal, profissional, jogaram tempo fora. Muitos se deixam levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então foi o que a gente falou agora, às vezes dessas amigas, a pessoa já tá num processo complicado, conturbado, pessoal, não busca ajuda e não quer fazer mais nada. Então, os espíritos vão te induzir a ficar ali na ociosidade. Porque, gente, os espíritos inferiores, eles vão sugerir a gente com as nossas más tendências. Se eu não tenho uma má tendência a cometer assassinato, esses espíritos nem vão se preocupar comigo, porque eu não tô naquela frequência. Mas se a minha frequência ser de uma pessoa que eu gosto de reclamar, que eu fico em casa triste, que eu procuro sarna pra me coçar, que eu não sou uma pessoa muito esforçada, que eu não quero, assim, me melhorar, o que eles vão falar? Pra que você vai estudar isso, Melissa? Já tem gente que sabe mais do que você. Melissa, para que você vai tentar ajudar tal fulano? Aquele ali é caso perdido.
eles vão atentar a gente, é exatamente, não, a gente vai deixar ser atentado, melhorou, exatamente aonde a gente tem aquela falha, né? Então a gente tem que prestar muita atenção em quais são as nossas más tendências, vigiai e orai. A gente tem que ser muito honesto conosco mesmo, pensando, eu sou totalmente capaz de falhar nesse sentido. E aí depois não adianta vir culpar o espírito inferior que veio me atentar, porque eu dei brecha para ele, né? Nós, espíritas, precisamos assumir uma postura ativa, uma postura de autorresponsabilidade, porque quando a gente desencarnar, desculpa, a gente não vai poder culpar a outra pessoa a não ser a gente mesmo. A gente vai ter os nossos méritos baseado naquilo que a gente operou e a gente vai ter os desgostos baseado naquilo que a gente não operou. É simples. Mais para baixo tem uma pergunta que fala: como reconhecer os missionários? Né? Se nós somos pequenos missionários nas nossas causas, mas como a gente reconhecer aqueles grandes missionários, né? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. E quantas pessoas, né, foram beneficiadas da obra de Kardec, das obras de Chico Xavier, de um Dalai Lama que fez a libertação da Índia do Império Britânico sem derramar uma gota de sangue, de Martin Luther King, que começou a falar dos direitos, do racismo escancarado nos Estados Unidos, de uma Madre Teresa de Calcutá, que assistiu N milhões de pessoas, que tinha riquezas, enfim, outras posses, e abdicou daquilo ali, de Einstein, que fez a teoria da relatividade, que até então era desconhecida para a nossa ciência naquela época, de Da Vinci, que a gente falou Da Vinci aqui. Então, gente, só a gente imaginar as pessoas cujo progresso a gente não estaria aqui agora. Gandhi, mãe, desculpa, falei Gandhi. Tá escrito Gandhi aqui. Por que eu falei Dalai Lama? Eu não sei, mas Dalai Lama é um outro exemplo. Enfim, a gente vai falando de outras pessoas aí, outras personalidades cujo progresso, graças a Deus, a gente logrou, né? Então, graças a essas pessoas, hoje a gente tá em uma situação mais ditosa. Então, não tirei Dalai Lama, gente. Não tá escrito Dalai Lama aqui. Será que eu pensei na Índia e falei automático? Tá, então Mahatma Gandhi, tá, gente? Libertação da Índia. Perdão. Sou um espírito inferior. Vai aprendendo. Pode ser considerada a paternidade uma missão? É um grandíssimo dever e responsabilidade, os espíritos responderam. Os pais dirigem os filhos pela senda do bem, mas muitos pensam apenas nos frutos materiais e não em formar o caráter do filho. Tá escrito aqui. Então, a paternidade também é uma missão. Uma missão, eu acho que uma das mais difíceis, porque você não tem que prover só materialmente pro seu filho, pros seus filhos, né? Mas formar caráter dessas pessoas. Então, hoje, eu digo que os 70% de quem eu sou foram os meus pais e o espiritismo, e os outros 30% de coisas que eu aprendi na minha vida, de pessoas que eu conheci, de músicas que eu ouvi e gostei, de conceitos que eu aprendi. Então, assim, 70% foram meu pai e minha mãe. Então, 35 Renatinha, 35 Lindolfinho. E o espiritismo tá nesses 70 também. Os pais não são responsáveis pelos filhos que enveredam no mau caminho se os pais cuidaram desse filho, né? Porque o filho tem o livre-arbítrio. Mas quanto maiores forem as propensões do filho ao mal, maior o mérito dos pais de ter tirado esse filho desse caminho. Então, gente, pra gente encerrar, que faltam 5 minutos, a gente vai pro livro Religião dos Espíritos, na questão 62, na lição 62, que fala Ao Sol do Amor, que foi baseado nesse capítulo que a gente estudou hoje. Tá? Então, para quem se interessar, o PDF tá na página 46, que eu achei aqui na internet. Todas as obras que você quiser, que eu cito aqui, o Evangelho, enfim, você acha no site da Federação Espírita Brasileira, ou você digita o nome da obra na internet, PDF, e aí você acha o arquivo digitalizado, tá, gente? Eu não tenho quase nada físico aqui,
porque eu não moro no Brasil. Então, não é desculpa pra gente não estudar, beleza? Vamos lá. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Então, não no maior buraco que a gente imagina que a gente tá, o amor de Deus tá ali brilhando. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem existir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes. Mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados aos socorros dos semelhantes, levantar-se-á do hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. E graças aos cientistas a gente está conseguindo vencer essa doença que no nome providencial foi devido a uma série de problemas que nós temos aqui na Terra, mas se aconteceu, tinha que acontecer e nós estamos vencendo. Então, se você tem algum parente que não acredita na eficácia da vacina, como eu tenho muitas pessoas aqui na Europa que não acreditam, converse com essas pessoas. Às vezes o que elas precisam é de um pouco de esclarecimento. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos que estejam em cursos. Mas enquanto existirem juízes compreensíveis e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por Cidadela do Bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo, como a autêntica oficina do acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho por todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invencíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que restaurem no tálamo doméstico. Então, nem a morte vai se fazer separar, né? Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os à tentação do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Gente, tô arrepiada. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória, e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que não te compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor e em perpetuidade sublime. Gente, que lição. Que lição. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe onde somos falhos. Então, toda experiência, toda situação ensina algo pra gente. A gente tem que ter olhos de conseguir enxergar como aquilo ali pode se converter em benefício e aprendizado pra gente, né? Então, vamos encerrar fazendo a oração da noite de hoje. Peguem a água de vocês aí. Falei pra caramba hoje, né?
E agradeço a contribuição de todos vocês e a correção da mamãe, que me corrigiu em pontos importantíssimos aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por todas as oportunidades que recebemos ao longo deste dia para aplicarmos um pouco do Evangelho nas nossas vidas. Agradecemos a condição de que estamos hoje, no local que estamos hoje, com a família, os bens materiais, os amigos que precisávamos ter. Todas as pessoas podem ensinar algo pra gente, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Te agradecemos, Mestre, por todos os ensinamentos que recebemos hoje, que tenhamos ânimo e disposição para aplicá-los em nossas vidas, que não tenhamos pressa de galgar os degraus da evolução, mas que não percamos tempo em injúrias, em lamentações. Abençoe os nossos lares, todos os lares aqui representados, as pessoas que participaram do estudo da noite de hoje e aquelas que não puderam, por algum motivo, estar conosco. Abençoa a nossa semana, Senhor, e cuida de nós agora e sempre, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Agradeço muito as contribuições de vocês no estudo da noite de hoje e vemos vocês aqui na página na quinta-feira, mesmo horário, com o papai fazendo a palestra falando sobre a beneficência, ok? Um beijo em todos, obrigada pela presença, que nós consigamos aplicar um pouco desses ensinamentos, né? Tchauzinho pra vocês.